Ok? Amém. Nesse espírito de gratidão, eu quero falar com você sobre uma palavra, eu quero ser bem breve nessa noite, que é generoso eu. Nós trabalhamos alguns dias atrás sobre Uma Vida Abençoada, aquele livro do pastor Robert Morris, e nós encerramos a série. E desde ontem esse livro voltou ao meu coração, num dos capítulos que fala sobre generosidade, e eu não pude deixar de trabalhar sobre isso. Vendo a feijoada, vendo a gratidão dos nossos corações, vendo que cada dia o Senhor Jesus tem sido tão bom conosco. Cada dia o Senhor Jesus tem nos surpreendido em amor, em honra, em gratidão. Nós precisamos entender que Deus nos chamou para sermos generosos. Eu gosto muito dessa figura que é daquele dente de leão. Generosidade é isso, quando você lança generosidade, ela se espalha e muitas vezes atinge pessoas que você talvez não saiba. A generosidade faz com que eu e você façamos algo para o próximo, sem esperar que isso retorne para você. Já soprou aquele negocinho? Você consegue depois catar de volta todas aquelas sementinhas? Aquilo tudo são sementes. É uma forma que essa planta entendeu e se ajustou de conseguir espalhar-se e plantar ao longo de uma área muito grande. E nós entendemos que a generosidade ou o egoísmo é assim. Quando você espalha a generosidade, ela não atinge apenas você, mas ela atinge as pessoas ao redor de você. E da mesma forma, se eu sou egoísta, se eu sou avarento, a avareza também contamina todo ao redor de você. E eu achei muito bonito que fala assim, generosidade, pelo dicionário fala assim, qualidade ou um sentimento nobre. É uma grandeza da alma, servir além do necessário, é ser terra fértil, alguém que faz acima da média. Eu achei tão bonito que um dicionário secular, peguei do Michaelis, fala terra fértil. Terra fértil nós entendemos que é o quê? A parábola das sementes que eu ministrei esses dias, que algumas caíram à beira do caminho, algumas caíram no terreno pedregoso, algumas caíram em meio a espinhos e algumas caíram em terreno fértil. É interessante como nós entendemos que princípios bíblicos são também utilizados para descrever atitudes, gestos de amor. E a generosidade talvez não seja um dom nato teu, talvez não seja uma característica tua, talvez você não foi ensinado sobre ser generoso. Mas quando nós vamos para a palavra de Deus, nós vemos que quem foi a primeira pessoa generoso foi Deus. Que Ele viu tudo que era escuridão em Gênesis, e Ele disse, haja luz. E começou a se organizar, e Ele falou, façai as estrelas, o céu, a vegetação, os animais, e viu que tudo era bom. Deus não fez apenas uma terra para nós vivermos, mas Ele teve certeza que tudo era bom, tudo era excelente. Então nós vemos que desde o início, desde a fundação do mundo, nós temos um Deus generoso, um Deus abençoador, que faz tudo o que é bom e apresenta para nós que somos os seus filhos. Lá em João 3, 16 e 17, fala assim, porque Deus tanto amou o mundo, que o quê? Deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. E no versículo 17 fala assim, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas que o mundo fosse salvo por meio dele. Nós vemos que Deus é um Deus que primeiro Ele nos amou, e depois Ele nos deu o seu Filho. E é o mais importante, que Ele não nos deu o seu Filho para nos condenar. Ele teria direito de nos condenar. Ele teria direito de nos amaldiçoar por causa do nosso pecado, porque nós nascemos em pecado. Mas Deus escolheu enviar Jesus para nos abençoar. Mas para que houvesse o quê? Salvação no mundo. Para que houvesse salvação no teu lar. Para que houvesse sentido na tua vida. Para que você entendesse que por pior que você for, ou você foi, Deus quer te abençoar, Deus quer te dar uma nova história, Ele já pagou um preço pela tua vida, que foi o Filho único dEle,
Então você hoje é livre para entender, para desfrutar, para presenciar algo novo. Então nós vemos essa generosidade de Deus a nos dar algo sem esperar algo contra. Você não acha que Deus sabia que Adão e Eva iriam errar? Você acha que, semana passada eu ministrei sobre Noé, você acha que ele não sabia que a humanidade seria perversa e por isso decidiu exterminar com o mundo e salvou Noé? Você não acha que teria Sodoma e Gomorra, que um dia ele iria consumir com fogo e enxofre? Você acha que Deus não sabia hoje como está a nossa sociedade e o mundo afora? Mas mesmo assim, Ele decidiu te amar. Mesmo assim, Ele te deu vida. Mesmo sem você ou eu merecemos, sem que o nosso mundo merecêssemos, sem que nós pedíssemos que Ele entregasse o Seu Filho, Ele deu, porque isso é ser generoso. Generoso é dar algo para alguém sem que essa pessoa mereça. Nós não merecemos o amor de Deus. Não importa aquilo que você faça, nada vai fazer com que Deus te ame mais. E também nada vai fazer com que Deus te ame menos. Esse talvez seja um dos maiores mistérios que nós temos em toda a revelação da palavra de Deus. Mas eu quero te encorajar nessa noite a talvez iniciar a partir de hoje uma caminhada junto a um coração grato e a um espírito generoso. Para você falar assim, generoso? Eu? Sim. Que comece a partir de hoje brotar generosidade sobre o teu lar, que comece a brotar generosidade nas suas palavras, nas tuas atitudes, nos teus gestos, na forma como você fala, na forma como você age. Por exemplo, hoje nós anunciamos, a macrocélula, nós estamos nesse primeiro semestre em macrocélulas, mas nós sabemos que no próximo semestre nós queremos que as macrocélulas se tornem de novo células e voltem aos lares. Precisa ter um coração generoso de abrir a sua casa e se preparar para receber vidas e declarar: a minha casa é uma casa de salvação, a minha casa está sendo preparada para que vidas sejam salvas e ganhas para Jesus. Precisa haver no teu coração, o coração disposto a toda semana se prontificar em liderar uma célula, em estudar no esboço, em servir vidas. Exige generosidade, exige comprometimento. Não importa se as pessoas merecem ou não, a minha postura precisa ser igual à de Jesus, de entregar, de dar, sem merecer. Jesus, Deus nos deu tudo sem nós merecermos. Ele nos entregou um jardim, entregou algo perfeito, mas foi o nosso pecado, o nosso egoísmo, o pensar em nós que nos tirou desse jardim. E que nessa noite, um espírito de gratidão volte a reinar sobre o teu coração. Não importa como você chegou aqui nessa noite, que haja gratidão, independente da estação, se você está nos mares, ou se você está nos desertos, se você está na montanha, ou se você está num vale de trevas, de morte ou de destruição. A palavra do Senhor vem e fala que haja gratidão em meio às tuas palavras, que haja gratidão em meio às tuas posturas. Quero te convidar a você a abrir a tua palavra lá em João, capítulo 12. Esse é o nosso texto principal, João 12, de 1 a 8. Falava assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou em Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Maria, de novo, servia um jantar para Jesus. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Enquanto Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, e derramou sobre os pés de Jesus, e enxugou com seus cabelos. E a casa se encheu com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Porque esse perfume não foi vendido, e o dinheiro dado aos pobres seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque ele era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. E respondeu Jesus: deixe-na em paz, que
o que guarda para o seu dia da sepultura. Pois os pobres vocês sempre terão comigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Vamos orar? Senhor Jesus, ó Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque nós já pudemos celebrar, ó Pai, aquilo que o Senhor tem feito em nosso meio. Mas nessa noite, ó Pai, nós pedimos, ó Pai, leva-nos como Tua igreja a um novo nível, ó Pai, de gratidão, Senhor. Leva-nos, ó Pai, a um novo nível de generosidade, quando nós entendemos que o Senhor já pagou um alto preço para nós. Nós precisamos entender, ó Pai, que o egoísmo não tem mais lugar em nossos corações, não tem lugar mais na nossa mente, nem nas nossas palavras. Senhor, ajuda-nos, ó Pai, a sermos homens e mulheres, a sermos uma igreja comprometida com a Tua palavra, Senhor, a sermos aqueles, ó Pai, feitos à Tua imagem e semelhança. O Senhor é um Deus generoso, o Senhor é um Deus galardoador, ó Pai, e nós queremos ser uma igreja, ó Pai, que ama e que se move por meio de ações concretas, ó Pai. Não queremos ser apenas de palavras, ó Pai, mas nós queremos agir como o Senhor agir, e, ó Pai, amar as pessoas como o Senhor amou, ó Pai, e compartilhar, ó Pai, com graça e favor, ó Pai, aquilo que o Senhor nos tem dado, ó Pai. E nós sabemos que toda vez que nós entregamos algo para Ti, ou entregamos, ó Pai, com propósito eterno, ó Pai, isso retorna sobre nós em forma de generosidade e amor, ó Pai. Mova o nosso coração a esse lugar, ó Pai. Mova o nosso coração, ó Pai. Tira de nós todo empecilho da alma, das emoções, ó Pai. Retira de nós, ó Pai, todo sentimento, ó Pai, que nos impede de entender que o Senhor nos ama, Senhor. Tira de nós, ó Pai, toda a identidade dada pelo inimigo e nos coloca a identidade de filhos, filhos de um Pai amoroso, de um Pai galardoador, ó Pai, que quer nos abençoar e quer que nós abençoamos a nossa cidade e nação. É isso que nós oramos em o nome de Jesus. Amém. É interessante que nós vemos Maria, uma pessoa generosa, e nós vemos Judas, que andava com Jesus, alguém egoísta. Se a generosidade é pensar no outro, pensar diferente, ser terra fértil e entender que pessoas são mais importantes, o egoísmo me faz a pensar somente em mim. Faz com que eu seja interessado por aquilo que eu ganho. Nós falamos sobre o espírito de Mamon, sobre aquela necessidade de ganhar, ganhar, ganhar. E você entende que quem é egoísta, pessoas servem apenas como trampolim. Eu piso nas pessoas para eu poder subir. Ao invés de, com as pessoas, eu levar pessoas a um novo nível em Deus. Nós vemos duas pessoas. Uma pessoa que apenas tinha andado com Jesus, era alguém que frequentemente estava com Jesus, Marta e Maria. Mas Judas era alguém que estava diariamente com Jesus. E sobre ele havia um espírito de ganância. Sobre ele havia um espírito, ruim. E falava bem claro que ele era ladrão. Mas será que Jesus não entendia que ele era ladrão? Será que Jesus não sabia que ele iria ou traí-lo? Claro que sabia. Mas muitas vezes Deus nos permite, nos dá opções para testar quem nós somos. Eu creio que dentro do amor de Deus, Jesus permitiu que Judas ficasse com dinheiro para falar assim: Judas, você tem tentações nessa área, mas não venha nenhuma tentação que você não pode suportar. Você vai crescer, você vai se desenvolver, você vai vencer essa área. Eu tenho certeza que esse era o sentimento de Deus quando Jesus entregou essa parte de dízimos e ofertas para ele. Mas ele escolheu ser alguém egoísta. Foi a escolha dele em ser alguém que roubava ao invés de alguém que dava. O sentimento de egoísmo é: o que eu vou ganhar com isso? Enquanto o espírito de generosidade é: não importa o que eu vou ganhar, eu preciso dar, porque eu tenho muito. Eu recebi muito do Senhor, então eu preciso dar. Eu preciso contribuir, eu preciso abençoar, porque há sobre mim uma certeza que mesmo que aos olhos dos outros eu tenha pouco, eu entendo que em Deus eu sou um filho amado. Em Deus eu entendo que eu tenho um propósito de abençoar a minha família, abençoar a minha cidade, abençoar a minha nação. E há um destino profético sobre você e sobre mim quando nós estamos juntos, de abençoar a nossa cidade. Então nós entendemos que essa começa a tirar o egoísmo quando nós estamos juntos,
juntos, quando nós nos moldamos, quando nós estamos partilhando daquilo que o Senhor tem. Essa feijoada é realmente esse fruto, onde cada um contribuiu com o seu dom. Alguns sabem cozinhar, outros sabem vender, outros sabem dirigir, outros sabem pedir doação. E o conjunto é um time que vence. A igreja é justamente isso, é um time que vence, que avança, quando eu e você temos esse espírito abençoador. Mas por que Maria fez aquilo? Por que Maria fez aquilo? Que absurdo, pastor. 300 denários, o que é 300 denários? Pega o teu salário, aquele bruto, aquele que você recebe no Lerite, sabe aquele lá que você nunca vai receber, que tem aquele monte de desconto, daí chega lá embaixo, daí tem o teu salário? Pega aquele bruto, aquele bonitão lá em cima, e multiplica por 12. Esse seria o valor proporcional para você. Se você ganha R$1.000, seria R$12.000. Se você ganha R$2.000 bruto, seria R$24.000. E o mais lindo, que ela chega com aquilo, e ela simplesmente quebra. Ela não pega, abre um pouquinho, pinga num dedinho de Jesus, para ver se Jesus iria honrá-la. Olha, eu vou fazer assim, Deus, eu comprei isso para entregar, mas olha, eu vou fazer, olha, o Senhor me dá um sinal, que se é realmente da tua vontade ofertar, se eu colocar uma gotinha no pé de Jesus, Jesus vai levantar e falar que eu sou amado e que meu nome vai ser espalhado pela terra. Mas se Jesus não falar nada, eu guardo e devolvo e pego meu dinheiro de volta. Combinado? O que essa mulher fez? Ela foi lá, quebrou. Ela simplesmente tirou toda a segurança dela de que, e se não acontecesse aquilo que ela esperasse, ela teria como recuperar. Ela quebra de uma forma que não tem mais volta. Ela espalha uma generosidade que fala que toda a casa se encheu com aquele perfume. Quando você e eu expressamos generosidade, todo o local se expressa um bom perfume. Senhor Jesus, a palavra de Deus nos fala que nós precisamos ser o quê? Sal da terra, luz do mundo, e também sermos um bom perfume nessa terra. E ela vai, e ela também enxuga com seus cabelos. O cabelo da mulher, mulheres na época não cortavam, porque era a honra da mulher, era a dignidade da mulher. Então não apenas ela colocou 1 ano de trabalho dela jogado ali, como ela tirou toda a dignidade dela como mulher, enxugou os pés de Jesus, falando: a minha dignidade não importa, eu quero te adorar, Senhor. Eu quero te adorar, eu não me importo com aquilo que os outros estão dizendo. Eu declaro que eu te adoro, que eu preciso, que eu anelo por ti, que nada mais é tão importante do que a tua presença. Ela entendia que em breve Jesus iria ser morto. Ela entendia que em breve Jesus iria não estar mais com elas. Ela conseguia entender o tempo, as estações, porque ela andava com Deus. E a palavra de Deus fala que quando nós estamos perto de Deus, Deus revela os seus mistérios a nós. E é muito interessante que, se você vai lá 1 semana depois, na sexta-feira santa, ou a sexta-feira da paixão, onde Jesus está crucificado, devido ao início do Shabat, não poderia fazer toda a preparação de um corpo. Jesus é tirado às pressas da cruz e colocado numa tumba, onde sem honras, sem ungüentos, sem perfumes, como se fosse um indigente, mas apenas Maria, essa mulher, preparou o corpo de Jesus para aquele grande dia. Apenas Maria discerniu o tempo profético e declarou: o meu mestre vai morrer, mas ele vai ressuscitar entre os mortos, e eu vou ter vida, e eu faço parte desse movimento, eu faço parte dessa bênção, eu vou adorá-lo hoje, porque amanhã ele não vai mais estar comigo, mas a tua presença vai estar na minha vida, por isso eu faço aquilo que vai acontecer. Quando você e eu temos um coração generoso, nós profetizamos vida quando nós temos caos, nós profetizamos abundância quando há escassez, nós providenciamos portas abertas enquanto tudo está fechado. A generosidade nos faz entender o tempo, as estações. Talvez você esteja hoje pensando: mas pastor, a minha vida está tão encalacrada, a minha vida está tão suja, a minha vida está tão assim. Comece a colocar generosidade na tua vida, da tua forma, com aquilo que você tem nas tuas mãos. Não é que você precisa pegar 1 ano do teu salário e depositar aos pés de Jesus, mas é a tua atitude diária de estar aos pés de Jesus
E a tua dignidade é estar aos pés de Jesus. A tua identidade é estar aos pés de Jesus. E entender que isso promove um bom perfume. E é interessante que, ao mesmo tempo que ela promove com generosidade, aquilo confronta Judas. Por que Judas ficou tão irritado? Por que Judas ficou tão irritado com a oferta de Maria? O dinheiro não era dele, Maria não era nada dele. Por que ele ficou tão irritado? Porque primeiro ele queria roubar aquele dinheiro. E segundo, o coração generoso provoca a inveja do egoísta. É impressionante que nós vemos na palavra de Deus, ele falando assim, mas por que você não vendeu isso e deu aos pobres? E Jesus podia ter muito bem falado assim, Judas, por que você não vende o que você tem e dá aos pobres? Muitas vezes é mais fácil a gente olhar para as pessoas e falar assim, a pessoa tem um carro bom, mas precisa ter um carro desse, precisa ter uma casa dessa, precisa fazer isso, precisa viajar, precisa não sei o quê, precisa não sei o quê. Por que não dá para os pobres? Por que não faz isso? Por que não faz aquilo? Muitas dessas pessoas que têm muito financeiramente, são geralmente pessoas que também doam generosamente. Mas ao invés de eu achar que o outro precisa doar, por que eu não falo, Senhor, o que eu posso te doar? O que eu posso te dar hoje? Não estou falando apenas de dinheiro, eu estou falando de uma postura de adoração. Eu estou falando sobre me voluntariar para servir alguma área na igreja. Logo mais nós teremos um mega bazar, de você tirar alguma coisa do teu guarda-roupa que tenha valor e entregar para o Senhor, para que isso gere fundos para a obra do Senhor. A generosidade nos faz ir a um outro lugar, mas normalmente confronta aquela pessoa que é egoísta, aquela pessoa que não tem discernimento profético, que geralmente coloca e fala assim, é um exagero, fez para parecer, fez porque sabia que Jesus ia dizer, porque ela é queridinha, Maria é queridinha, ele ressuscitou Lázaro, Maria é queridinha, por isso que ela faz essas coisas, mas Jesus nem lembra que eu existo. Quantas vezes você já parou para pensar nisso? Fulano é queridinho, por isso que ele recebe. Eu não sou nada, por isso que eu não recebo nada. Isso não tem a ver com o coração do outro, tem a ver com o teu coração. Tem a ver com a tua identidade. A minha identidade hoje está firmada em Jesus. Eu entendo que eu sou filho amado, que eu tenho direito à vida eterna, que eu tenho um galardão, que eu tenho direito a ter uma vida abençoada. Pode ser que hoje eu esteja em dívidas. Se você não esteve naquela pregação, volta lá nos nossos canais, tem como sair das dívidas. Nós ministramos sobre isso. Fazendo planilha, se organizando, tendo um posicionamento profético, mas também um posicionamento natural. E nessa noite o Senhor Jesus quer te ensinar a um novo nível. Não apenas estar com uma vida ok, mas ter uma vida além do ok, para receber aquilo que o Senhor tem para te dar, que é bênçãos sem medidas, que Ele tem para nós. É entender que a minha generosidade, que o meu... Quando eu sou generoso, eu estou sendo mais parecido com o meu Pai. Repete comigo. Quando eu sou generoso, eu sou parecido com o meu Pai. E isso me basta. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Entendendo a tua identidade está no Senhor. É fazer algo sem pensar no outro. Enquanto o generoso é livre, o egoísta, o que ele é? Ele é preso, ele é ressentido, ele é aquele que fica vendo as migalhas, em vez de receber um banquete dos céus. O generoso é aquele que vem num culto lindo como esse, se alegra com os testemunhos, se alegra com tudo aquilo, e vê, olha, eu podia ter feito um pouco mais. Olha, eu vendi um cartão, eu podia ter vendido 2. O generoso, ele sempre vai ter um coração de que ele... Olha, e eu tenho certeza que quem vendeu 10, 20... Teve um casal que vendeu quase 50 cartões. Eu tenho certeza que quando você tem um coração doador, você vai falar, eu podia ter vendido um a mais. Eu podia ter me esforçado um pouquinho mais. Eu podia ter conseguido, em vez de 1 quilo de bacon, 1,5 quilo de bacon. Isso é a generosidade. O egoísmo faz o quê? Já fiz muito, O outro fez, não ia conseguir bater a meta lá do outro, não sei o quê. Não se torna da meta do outro, se torna com o meu posicionamento.
quer amar a casa de Deus, quer servir a casa de Deus, quer sempre fazer um pouco a mais, porque Deus me pede um pouco a mais. Eu não sou preso em detalhes, eu sou preso, cativo pela glória de Deus. Enquanto o generoso é um rio que flui, o egoísta é um lago. Nós vemos que a palavra de Deus sempre se refere à presença de Deus como um rio, nunca como um lago. Por quê? Um lago ele está parado, uma represa ela está parada. Quando uma represa se solta, nós vimos esses dias o que aconteceu quando uma represa que foi feita para ser represa, ela se rompe, o que acontece? É uma tragédia. Nós vimos recentemente em Brumadinho, porque ela foi feita para reter. E quando o egoísta se rompe, ele leva o quê? Destruição. Mas quando o generoso ele entende que tudo vem de Deus, passa por mim e abençoa e continua para abençoar o próximo. Entenda que a tua generosidade, aquilo que você faz é um barquinho de papel. Eu queria ter feito, só que eu tenho habilidade zero, manual. Imagine se você é um lago ou uma represa. Se você jogar esse barquinho de papel, você tem controle para onde que está, não está indo? Você fica vendo o tempo todo para onde esse barquinho está indo. E eu controlo, e eu falo, o barquinho está muito longe, traz ele mais para cá. E muitas vezes a gente acha que a gente é generoso, mas a gente quer que a nossa generosidade seja vista por todas. Então eu coloco numa lagoa, para que, imagina uma lagoa aqui no meio de nós. Fui eu que dei, tá vendo? Eu. O meu barquinho é maior do que o teu. Cadê o teu barquinho? Teu barquinho afundou, porque não prestava, o meu tá inteiro. O meu, tá ali, bonito, no meio do lago, né? Você paga para ficar no meio do lago, você faz uma estratégia para o teu barco ficar com luzinha pisca-pisca no meio do lago, para que todos vejam que você é bom. Mas eu entendo que quanto mais eu me aproximo de Jesus, a minha generosidade tem que ser colocada num rio, que agora eu vejo, depois eu não vejo mais. Mas por onde ele passa, por onde a generosidade passa, ela vai abençoando. Nossa, um barquinho. Olha que lindo aquele barquinho. E uma outra pessoa vê um outro lindo barquinho e ela vai tocando pessoas que talvez você nunca vê. Essa é o amor de Deus. Quando Ele passa pela tua vida e você expressa com atos práticos de amor, não apenas com orações, mas com atitudes práticas. O nosso legado é deixado para os próximos. Lá na Terra Prometida nós começamos a plantar agora para o Brasil, Araucária, Peroba. E mais alguma coisa, Marlon? É isso, né? Isso. É que eu tenho um assistente para assuntos arborísticos. Assuntos arborísticos, né? E eu sei que eu não vou ver esse pau-brasil pronto. Eu sei que eu não vou ver essa araucária. Talvez nem a minha filha vai ver, mas os meus netos vão ver. Quando nós plantamos algo no Senhor, seja uma fruta, seja uma flor, seja uma semente de dízimo de oferta, talvez você não vai ver o resultado. Talvez você não vai ver esse aroma, mas essa oferta vai abençoar os teus filhos, os teus netos e as próximas gerações. Imagine você colocando como se a tua linha sucessória fosse um rio. Você deposita aqui hoje e isso vai levando para as tuas gerações e vai abençoando os teus filhos e abençoa ainda mais os teus netos e abençoa ainda mais os teus bisnetos e por onde ele passa. Queria te convidar você a abrir a tua palavra lá em Ezequiel 47. Não tem nada a ver com Marta e Maria, mas tem tudo a ver com o rio de Deus. E fala assim, o homem me levou de volta à entrada do templo, e vi água saindo debaixo da soleira do templo, e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente, e a água descia debaixo do sul do templo, ao sul do altar. E ele, então, me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora, até a porta externa, que dá para o leste, e a água, o quê? Fluía, fala sobre movimento, ela fala sobre algo que vem de algo e vai para o lado, e fluía para o sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, enquanto ia, mediu 500 metros, e me levou pela água, que me batia no tornozelo.
E ele mediu mais 500 metros e me levou pela água que chegava até o joelho. Mediu mais 500 e levou-me a água que me batia na cintura. Versículo 5. Mediu mais 500 e agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar mais andando. E ele me perguntou: filho do homem, você vê isso? Levou-me então de volta à margem do rio. E quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. E ele me disse: essa água flui na direção situada a leste e desce para Arabá, onde entra no mar. Quando a água deságua no mar, a água ali é saneada, quer dizer, é curada. Por onde passa o rio, haverá todo tipo de animais, de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, quer dizer, cura, quer dizer, onde não havia mais vida por causa da água salgada, começa a haver, de modo onde o rio fluir, o quê? Tudo viverá. Versículo 10. Pescadores estão ao longo do litoral, desde Eide até Euglaim. Haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos os tipos, como os peixes do mar grande. Mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. Versículo 12, árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens dos rios, suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todos os meses produzirão, porque a água vinda do santuário chega a ela, seus frutos servirão de comida e as suas folhas de remédio. Isso fala sobre a generosidade de Deus, que é como um rio. Talvez ele comece pequeno na tua vida, mas se você permite. Nós temos um corguinho atrás, que é numa das nossas divisas da Terra Prometida. Era tão pequenininho lá, mas a gente cuida com tanto amor. Cuida daquelas represas. Quando a gente foi fazer o projeto para o templo, tem limites que tem que ser respeitados de plantação para que esse rio, e a gente... Os trilheiros de plantão já foram andando por esse rio, e ele deságua numa cachoeira, ele deságua em algo maior. Talvez hoje você entende que a tua generosidade é tão pequena, é tão pouco, e você fala assim: Deus, não tenho, por que eu vou dar? É tão pouco, o que eu posso contribuir é tão pouco. Mas se você e eu entendermos que a minha generosidade, a tua generosidade, juntas, elas produzem um rio de águas vivas, que vai levando, e começa o quê? A ver árvores, começa a ver animais, começa a ver vida, começa a ver o quê? Cura, começa a ver bênçãos, e ali fala que começa a ter um lugar onde redes serão lançadas. Nós cremos que quando a tua e a minha generosidade forem expressas, pessoas serão salvas, pessoas serão trazidas para Cristo. Nós entendemos que quando fala de peixe, quando fala sobre pesca, fala sobre colheita, fala sobre vidas serem salvas. Tudo começa quando eu e você depositamos a nossa generosidade no rio de Deus. O pessoal do louvor já pode subir. E eu quero encerrar fazendo uma pergunta para você. Judas ficou incomodado. Primeiro, porque ele era aquele que tirava a oferta que servia para sustentar o ministério de Jesus. A oferta que servia para que Jesus ajudasse as pessoas. Eu quero crer que nunca passou na tua cabeça de você retirar algo enquanto os malotes passam. Quero crer que isso nunca passou pela tua cabeça. Se já passou, que você repreenda isso em nome de Jesus. Mas e qual tem sido a tua postura? Você tem depositado algo quando passam as salvas? Você tem devolvido o teu dízimo e a tua oferta com alegria ao Senhor? Você tem depositado aquilo: eu vou colocar isso aí porque senão o pastor vai brigar comigo? Ou você tem colocado uma oferta de gratidão ao Senhor, porque Deus cuida de você? Sabe, queridos, nós como pastores, pastora Carla e eu, quando nós assumimos a igreja, dos nossos pedidos foi: nós não queremos cuidar da contabilidade da igreja. Nós não sabemos se você dizima, quanto dizima e se dizima. Porque nosso coração quer estar longe desse lugar. De falar que, o pastor gosta mais desse ou daquele porque dizima mais do que aquele. Nós não sabemos literalmente.
E com esses novos cartões de dízimos, você coloca o teu nome se você quiser. Mas eu quero que você se coloque no lugar de Judas ou Maria. Judas tirava, além dele não colocar, ele tirava, e Maria depositava. Se você voltar em João 11, João 11 acontece o quê? O ressuscitar de Lázaro. Quando Jesus ressuscita Lázaro, a vida de Marta e Maria muda por completo. Maria começa a ter uma atitude de adoração porque ela entende que nenhum valor desse mundo pode trazer de volta quem nós amamos. E nessa noite eu quero te fazer uma pergunta: o que você tem amado? São pessoas? São coisas? São lugares? São matérias? Ou tem sido a Jesus Cristo? O dinheiro é só dinheiro. O dinheiro pode estar na tua carteira, pode estar no teu bolso, na tua conta bancária ou numa aplicação, mas jamais o dinheiro pode estar no teu coração. Que isso seja uma verdade sobre você, que isso seja uma verdade sobre mim. É interessante que você vai vendo, não tenho tempo para falar sobre tudo isso, mas lá em Salmos 37, de 3 a 7, fala assim, Salmo 37, de 3 a 7. Confie no Senhor e faça o bem, e assim você habitará na terra e desfrutará de segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do teu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Versículo 6, e Ele deixará claro como a alvorada, quer dizer, como o novo dia que você é justo, como o sol do meio-dia que você é inocente. Versículo 7, descanse no Senhor, aguarde por Ele com paciência, não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Vamos repetir esse versículo? A partir de hoje, eu quero descansar no Senhor, aguardar por Ele com paciência. A partir de hoje, eu não irei me aborrecer com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal, mas eu quero ser um terreno fértil para a glória de Deus. Você pode ficar em pé, nós queremos cantar uma canção.